Small Caps. Já ouviu falar? Sabe o que é? Sabe para que serve? E como ganhar dinheiro com elas? Bem, se você não sabe o que são Small Caps, entenda agora nesta aula. Muito bem, pessoal. Então, nós vamos, nesta aula, tratar de um assunto muito importante, de um tipo de ação que pode te render lucros, muitos ganhos, se você souber fazer uma escolha bem organizada, escolher as melhores ações de Small Caps. Então, vamos entender o que são elas. Na realidade, as Small Caps, ou Small Caps, são ações de empresas com menor capitalização do mercado. E geralmente elas capitalizam entre 300 milhões ou 200 bilhões de dólares. São conhecidas por seu alto potencial de crescimento e também por seu risco maior, quando comparadas com grandes empresas, tá certo? Então, isso é o que são as Small Caps, tá certo, pessoal? Mas vamos continuar e entender mais ainda alguns detalhes sobre as Small Caps. Vamos lá? Então, como vocês podem observar, qual é a diferença entre Small Caps e Blue Chips? Bem, a gente já sabe que as Small Caps têm grande potencial de crescimento e rentabilidade, no entanto, ainda possuem uma baixa capitalização, como a gente viu agora há pouco, e volumes de negociações ainda baixos. Já as Blue Chips, pessoal, são as grandes empresas que têm uma grande importância na Bolsa de Valores, não é? E elevada capitalização, que chegam a movimentar bilhões de reais e de dólares, né, diariamente em seu volume de negociações. Entre as Small Caps e as Blue Chips, eu estou apontando aí alguns exemplos. Se você olhar as Small Caps, tem a Lave, que é uma incorporadora, uma construtora, tem a Copasa, que é a empresa de saneamento de Minas Gerais, tá certo? E tem a Sanepar, que também é uma empresa de saneamento, só que do Paraná. Já pelo lado das Blue Chips, vocês podem observar, tem a Vale, né, a grande empresa de mineração brasileira, tem a CSN, a Companhia Nacional de Aço, né? E tem a Petrobras, pessoal, a Petrobras. Essas empresas, portanto, são as Blue Chips. Por outro lado, as Small Caps são essas outras três aí, como vocês podem observar, tá certo? Bem, como é que funcionam ou como é que funciona uma Small Caps? Bem, a maioria das casas de análise e corretoras apontam três fatores que determinam o funcionamento das Small Caps. Primeiro, o volume de negociação diária, né, que é abaixo de 50 milhões de dólares. Segundo, o faturamento da empresa, que fica entre 500 milhões e 5 bilhões de dólares. E terceiro, o valor de mercado, que fica entre 300 milhões a 2 bilhões no máximo. Portanto, são aspectos que nos interessa para entender e, quem sabe, adquirir futuramente, né, conforme aí os interesses de cada pessoa, né, algumas Small Caps. Eu tenho algumas na minha carteira de investimento. Mas vamos continuar, ok? Bem, vamos saber mais algumas coisas. Por exemplo, quais são as características das Small Caps? Primeiro, menor valor de mercado. A sua capitalização é inferior ao mercado de ações. Contudo, esse menor valor, portanto, não é algo imutável. Com o decorrer do tempo, né, com maior conhecimento sobre elas, do mercado inclusive, né, isso pode mudar.
Maior volatilidade, certo, pessoal? Muda muito, são mais suscetíveis a ter riscos de perdas de dinheiro devido ao sobe e desce dos preços, tá certo? Terceiro, menor cobertura pelo mercado. Não possuem grande participação nas carteiras de fundos, gestores e de grandes investidores institucionais. E, finalmente, menor liquidez, ou seja, são difíceis de serem vendidas ou transformadas em dinheiro na mão. Portanto, pessoal, essas são características muito importantes que a gente precisa saber antes de lançar mão, né, para comprá-las, tá certo? Mais um aspecto fundamental aí no nosso conhecimento sobre small caps. Sigamos! Aqui tem mais alguns exemplos de small caps, tá certo? A CIA, como vocês podem perceber aí, tá certo, pessoal? A Marco Polo, tá certo? Como vocês podem observar aí, a Enalto. Tem várias empresas aqui que vocês, a Vulcabras, a Even, tá certo? São empresas de vários setores da economia. O IRB Brasil, que é uma empresa de resseguros, tá certo? A Udux, que é uma empresa que trabalha com educação, né? Tem a Hidrovias do Brasil, né, que trabalha com transporte hidroviário, naturalmente. O Banrisul, que é um banco, setor bancário. Então são muitas, portanto, empresas que estão aí nesse setor que a gente chama de small caps, tá certo? São ações pequenas, com pouca capitalização, mas são empresas que têm muito espaço para crescer, pessoal, para crescer, tá certo? Isso é fundamental. Vamos ver agora algumas vantagens para a gente poder investir, né, nessas empresas. Primeiro, a primeira vantagem é um grande potencial de crescimento, tá certo? Então, uma vez que elas são empresas de menor porte, né, essas mesmas tendem a apresentar grande crescimento e evolução na cotação dentro do seu segmento. Segundo, grande chance dos ativos estarem mal precificados. E isso, claro, né? Algumas empresas dentro das small caps estão mal precificadas, com os preços errados, inadequados diante do valor que elas têm, tá certo? Então, por falta de quê? Por falta de maior acompanhamento das corretoras, né? E dos grandes investidores. E isso abre espaço para que o papel possa evoluir muito com um tempo, né? Ou com o tempo. Portanto, você compra e vai esperando ali, né? E um dia, quem sabe, ela decola e vai te trazer grandes surpresas agradáveis, tá certo? Outra vantagem é a menor cobertura institucional. Muitos fundos institucionais têm restrições para investir em small cap, o que pode resultar em menos competição para o investidor individual. Logo, né, você pode ser um dos poucos investidores a ganhar, né, com essas empresas, essas small caps, né? Portanto, os lucros podem, né, ser bastante razoáveis, tá certo? E também o potencial de multiplicação do investimento. Então você investe ali, né, a partir de uma boa seleção, de uma boa escolha das melhores small caps do mercado. E aí precisa de pesquisa, viu, pessoal? Pesquisar direitinho, ter boas orientações, tá certo? Então, quando você faz essa boa seleção, né, e passa a ser um investidor, você pode obter retornos expressivos, já que pequenas empresas têm maior capacidade de crescimento percentual, como a gente já mostrou aqui, tá certo? Então veja, são muitas vantagens que você pode, portanto, considerar se você quer, digamos, investir em small caps, tá certo, pessoal? Então,
Era isso que eu queria falar. Eu espero que você tenha aproveitado essa aula. Eu espero que ela possa te ajudar. E sempre gosto de lembrar: isso não é uma indicação de investimento, mas é educação financeira para você diversificar os seus investimentos quando entrar no mercado financeiro, tá certo? Ok? Muito obrigado. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, por favor. Vai também lá no nosso Instagram, tá certo? Dá lá, acompanha, né, a nossa jornada lá no Instagram. E olha só, pessoal, o nosso site sempre traz uma matéria, tá certo? Paralela à aula aqui do YouTube. Então, se eu estou falando aqui de small caps, certamente você vai encontrar uma matéria lá no nosso site falando, portanto, de small caps, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima.